Isso aí, B.O. Minha mãe vai me descrever. A minha vai acabar comigo. Eu fui mandar uma mensagem pra ela faz 2 dias. Oi, mãe, tudo bem? Ela lembrou que tem mãe? Isso, só pra não errar, isso aqui é um espumante, tá? Tá, aí eu vou colocar... Começando agora no nosso podcast. Aí eu te apresento e aí você me apresenta. Que apresenta, amor? Nós não estamos nem apresentando mais os nossos convidados. Vamos se apresentar. Hã? A gente tá começando um bate-papo gostoso assim com os convidados. E a gente já começa, amor. Então tá, começou agora o nosso... Pode mentira, da parte. Jeff, você não coloca isso, tá? Não coloca, pelo amor de Deus. É bater o branco. Todas as câmeras têm que fazer isso. Uhul! Feliz ano novo! Então, é isso. Só, qual... Ai, com as outras pessoas é tão fácil, né? Com a gente fica uma coisa... amor. Tá. Vamos falar várias coisas polêmicas. Amanhã a gente vai passar no jornal, aparecer no jornal de Nova Não, Praia. eu posso começar com a pergunta? Pode, você quer me perguntar o quê, Eu amor? vou te perguntar, amor. Não, é que o Casca deu aqui do passado, já vou perguntar uma coisa do passado. Não, então a gente já começa, porque agora a gente já sabe. Pode começar. Né? Então seja bem-vindo ao nosso podcast especial de hoje com Bruna Matos e Giovanni Gama. Nós mesmos. Nós por nós mesmos. Eu tô um pouquinho perdido com essa câmera que eu olho, né, pessoal? Sim, e eu peguei o lugar dele porque eu sempre quis esse lugar, galera. É, eu falei que ela fez tudo isso só porque eu queria ter esse meu lugar. É. Olha aí, conseguiu. Eu fico melhor nesse lugar. Jeff, não fico? Fica. Tá vendo? Fica. Agradecer a Cantina Mascarão por esse espumante delícia. Eu achei coisa mais Maravilhoso, eu isso aqui, ó, adoro. pessoal. Olha que minimalista, minha cara. Sir Lai, espumante natural. Ai, lindo. Top, arrasou, Linda Joana. Que Brindar esteve a aqui. nós. Brindar a nós. Arrasou muito. Muito. E hoje o papo é com nós mesmo, galera. Não tem Uau. muito o que... Eles vão ter que... Vocês sempre falam que a gente fala pouco, que a gente devia contar mais coisas da nossa Sim, vida. A gente vai contar sim. tudo hoje. Aí a gente resolveu fazer aí um episódio especial. Vamos agradecer os nossos apoiadores? Vamos lá. Cantina Mascaron, Viva Farma, Cloud Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna Eventos, Mercadão do Óculos e Hitsat. Muito bem. Diga. Quem começa fazendo as perguntas? Eu. Pode começar, então. Na verdade, galera, a gente vai bater um bate-papo. Tem várias perguntas que a gente vai fazendo no Instagram, coisa assim que vai vindo e a gente nunca tem Não tempo consegue de falar. responder. Então a gente vai responder até coisas que a gente ouve que as pessoas perguntariam pra nós, mas não tem coragem de perguntar. A gente vai dividir com vocês a nossa vida hoje. Então eu quero começar falando, Bruna, o que te fez vir pra Nova Prata Tá. e o que muitas pessoas se perguntam, né? Por quê? Porque eu me apaixonei. Aquelas... Nascida e criada em São Paulo, super bem sucedida profissionalmente Sim, lá. Sim. Quais eram suas motivações ou qual foi a balança, né? E aí tem aquela coisa de cidade pequena, aquela fofoquinha, não sei o que, né? Se trabalhava, se era super bem sucedida no trabalho, se tinha tudo certo lá, por que mudar tanto assim? Porque as pessoas normalmente acham que a gente precisa mudar por motivos extremamente fortes. É claro que tem que ser, mas tipo assim, tem que ser muito melhor, ou tem que ser algo que eu vá ter vantagem. E muitas vezes não é isso, né? O que te trouxe pra Nova Prata, além de mim? Sim, o principal motivo. Bom, essa é uma pergunta que eu escuto praticamente todos os dias. E todos os dias as pessoas ficam me perguntando, Bruna, por que Nova Prata e por que você veio parar aqui? Vamos lá. Eu realmente, eu estava muito bem estabelecida em São Paulo. Numa fase muito tranquila da minha vida. Com uma ascensão, assim, de carreira gigante. Eu tinha acabado de ser promovida, né, de estar em outro status dentro da marca que eu trabalhava. Então, eu tava num momento maravilhoso.
Até me apaixonar. E aí eu fui lá pra São Paulo visitar. Sim. E foi uma das decisões mais importantes da minha vida, porém a mais fácil também, né? De todas as decisões que eu já tomei, acho que essa foi a mais fácil de ser tomada. Eu acredito no seguinte: quando as pessoas me perguntam, Bruna, mas você veio para Nova Prata, enfim, para se casar por causa do Giovanni? Gente, sim, eu vim. Eu penso o seguinte: trabalho a gente pode encontrar em qualquer lugar. A minha carreira eu posso fazer em qualquer lugar. Mas um amor como o nosso não vai ser em qualquer lugar. Não vai ser único. Ai, que feliz. Então, esse foi os pesos e medidas aí da minha grande decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Certo, mas ela não veio só acompanhada de coisas boas, lindas e maravilhosas. Não. Fala dos desafios. Foi realmente super difícil. Primeiro, me desfazer, né, de tudo que eu tinha em São Paulo. Então, apartamento, enfim, tudo que eu tinha construído para uma nova vida que eu não tinha nem noção de como seria, né? Deixar a minha família, amigos, um trabalho que eu... É uma vida inteira, que eu sempre fui apaixonada, eu me dediquei a vida inteira àquilo. Realmente não foi fácil. Mas eu encarei, como tudo na minha vida. Eu falo que eu sou muito audaciosa, né? Não que eu não tenha medo, eu tenho medos, mas eu sou muito audaciosa. Então, todas as decisões mais importantes da minha vida foram tomadas da mesma forma como essa que eu vim pra cá. E realmente você vir para um outro estado com uma cultura completamente diferente foi muito, muito, muito desafiador. E olha que no começo eu meio que tentava esconder isso até de mim mesma, né? As pessoas perguntavam, como é que tá a adaptação em Nova Prata? Eu falava, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas mascarando todo aquele impacto daquela mudança. E confesso pra você que eu acho que eu só realmente me adaptei à minha nova vida e à minha nova rotina depois de um ano e pouquinho. Já fazem 2 anos, né? Aham. Tá recente ainda, gente. Quer contar algum episódio? Nossa, teve vários muito engraçados, muito engraçados. Eu lembro o primeiro dia em Nova Prata, você tinha me dado uma jaqueta de presente. Eu não sei se eu ia trocar, eu não sei, eu tinha que ir na loja específica. Eu parei em 4 lojas, menos na loja que era a jaqueta. Eu acabei conhecendo 4 lojas, porque eu não sabia onde eu tava indo. E eu entrava na loja, não é aqui, não é aqui. Ou seja, eu passei em 4 e detalhe, eu não consegui ir na loja no dia porque eu não achei. Né? Começa por aí. E porque aqui a gente não lida com endereço, coisa assim, né? Não, nada disso. No começo, por exemplo, em São Paulo, ao meio-dia é quando a gente resolve a nossa vida. A gente vai no banco, a gente vai no mercado, enfim, a gente vai em todos os lugares que a gente precisa ir. Aqui tá fechado. Então, muitas vezes eu me peguei saindo de casa ao meio-dia. Onde você vai? Não, eu vou ali. No mercado eu falei, não vai. Não vai, porque tá fechado. Não vai porque não tá vai fechado. porque tá fechado. Deixa eu ver. Outra vez que eu tive que resolver alguma coisa, documento. Aí eu precisava saber... Gente, onde que era? Acho que a Justiça Eleitoral aqui de Nova Prata. Eu coloquei no Waze porque eu não conseguia achar. E me perdi com o Waze, perguntei pro moço na rua onde ficava. Ele deu risada, obviamente, né? Quem é que pergunta onde fica com o Waze ligado no carro? Mas já aconteceu várias. Nossa, várias coisas. Mais alguma coisa que queira contar? Não. Então foi assim, gente. Não tem mistério nenhum. Não tem mistério. Uma escolha, suas escolha. Consequências. E sim, é isso. Sim, foi uma escolha muito certa, né? Eu sempre, em todas as decisões, eu penso muito antes de executar algo. É porque quando a gente pensa, o desafio foi muito mais dela do que meu. Sim. Porque eu estou na minha terra, meu negócio, minha zona de conforto, né? Não tem conforto nenhum, mas é uma zona de conforto. Então, a Bruna quem teve que se adaptar. Total. A essa rotina, como as coisas funcionam aqui, coisas que eu já estou acostumado. O mesmo sacrifício que eu iria fazer se eu fosse para São Paulo, que é uma habitat que eu não conheço. Exatamente. Tanto assim. Então, para decidir foi uma das coisas que
que eu pensei bastante, porque era muito mais fácil me locomover do que você, né? Você tendo, enfim, a tua empresa, estando mais estabilizado. Então, era muito mais fácil eu vir para cá do que você ir para São Paulo e começar do zero, Sim. né? Então, foi uma das decisões, assim, que a gente Ponderou e pensou chegou. juntos, exatamente. Então foi assim, galera. Não tem nada de... Não tem mistério. Todas essas historinhas que o pessoal não. fala aí. Mas é Não, isso. não tem nada. E aquilo também... E uma nova rotina pros dois, né, Gil? Porque, Porque eu saí de São morava com Paulo. meus pais, eu saí de casa. Era uma nova vida pra você também, afinal de contas. Estava ali fazendo uma família e casando. Então, o desafio não foi só o meu, né? O peso não tá só pro meu lado, teve todo o peso do dele também. Eu já era mais independente, já tinha saído da casa da minha mãe, enfim. Agora, pra você também deve ter sido um desafio enorme, né? Não, mas foi mais tranquilo. Eu saí da casa da minha mãe, mas a casa da minha mãe tá 2 minutos da minha casa. Sim, mas Né? é uma outra vida, né? Completamente diferente. Totalmente diferente. E como é que foi? Não, porque foi super tranquilo. Não, pro Gil é tudo muito, muito tranquilo, gente. Foi, Ele é tudo foi. muito adaptável. É engraçado, uma coisinha pra Porque vocês. eu tava na minha zona de conforto, Ele né? saiu uma semana antes da casa da mãe dele pra ele eu entender tenho a como que é sensação. morar sozinho. Antes de eu chegar, ele ficou uma fiquei semaninha. Só pra mim saber o que... O que é morar que é sozinho, morar o que é sozinho. chegar em casa e não ter ninguém. Foi importante essa experiência. Mas não teve nem... É porque, né, a rotina, claro que mudou, mas eu estava muito mais confortável. Ai, sim, claro. Do que eu, no caso. Muito mais. Uma função. Aí a pergunta que mais chega para nós. Quem fizeram essas perguntas foram vocês, na verdade, pessoal. Sim. Como conciliamos a parte profissional com a pessoal? Ai, Quer mas a responder gente tem ou quer que eu histórias boas, responda? né, Gil? Bom, quando eu cheguei aqui em Nova Prata, eu vim para trabalhar com a marca que eu trabalhava, né? Só que na distribuidora, que era do Nauber. E eu fiquei, acho que uns 3 meses, mais ou menos, né? Foi. Foi uns 3 meses. E realmente se tornava uma rotina extremamente cansativa, né? Então eu viajava muito. E chegou um ponto que a gente sentou pra conversar e não era proposta, né? Porque eu tava mais viajando do que ficando em casa. A gente tava se vendo quase menos do que ela tava quando tava em São Paulo. Exatamente. E, enfim, não era muito a proposta de ter vindo pra cá, né? Aí foi quando eu decidi sair da distribuidora e a gente viu a possibilidade de pegar o salão juntos, né? De dar andamento pro salão juntos. E quando a gente começou, isso é muito louco na minha vida, porque como eu tinha uma vida profissional muito bem estabelecida, eu fazia aquilo que eu tinha um domínio gigante há anos. Então, quando eu entrei pro salão, pra mim foi algo muito desafiador. Muito desafiador, porque... bom, primeiro que eu nunca tive uma empresa, né? Então já começa por aí. Eu ainda tinha uma mente de funcionária, digamos assim. E até hoje eu venho trabalhando um pouquinho Ainda nisso, tem, às porque vezes. até hoje eu venho trabalhando um pouquinho nisso porque é difícil, né? É difícil virar essa chavinha. E eu lembro que, enfim, a gente começou a trabalhar juntos no salão. Primeiro eu comecei 2, 3 vezes na semana e depois foi indo todos os dias. E a gente tentou algumas coisas que eu poderia trabalhar, e eu lembro que eu fiquei muito perdida ainda, né? Então, até eu me achar profissionalmente de novo, foi um processo muito louco, assim. E foi um processo difícil, acredito que pra Bruna, mas é algo muito legal. Porque quando ela... Fala da tua formação antes. Sim, bom... Começou trabalhando de salão, aí eu foi pra comecei, parte de educação, onde ela ministrava cursos. Exato. Aí que veio a tua formação. Aí que veio a minha formação, eu fiz a faculdade de farmácia e bioquímica. Aí Te apoiar nos cosméticos. Exatamente, para entender isso. um pouquinho mais sobre aquilo que eu estava exercendo e de repente chegar ali na parte de, né, de produção, enfim, de elaboração de cosméticos. E esse sempre foi o meu mundo, assim. E aí quando ela
trocou de cargo ainda lá em São Paulo, era Aham. Key Account. Key Account são as contas chaves de uma empresa ou de uma marca. Por exemplo, lá no salão nós temos clientes chaves, digamos assim, né? Aham, Aqueles 20% que sustentam quase que 80% do faturamento. Aquela Exatamente. regrinha de Pareto, Exatamente. 80-20. Então, 20% das nossas clientes são equiparadas a 80% do faturamento. E numa marca, essa marca coloca uma pessoa preparada e com capacidades para cuidar Dar desses dessas 20%, dessas contas mais especiais. Exatamente. E era isso que fazia lá em São Paulo. Aí quando ela veio pra cá, ela veio pela distribuidora, que é uma outra visão, é Aham, um pouco diferente. É diferente de marca direta. E aí foi pro salão. Aí no salão, o que eu, como dono do salão, quis fazer? Quis utilizar essa expertise dela em treinamentos, em gestão de equipe, a experiência que ela tinha nos maiores salões de São Paulo, que hoje são os melhores salões do mundo, se a gente for ver, né? Sim. Onde estão os melhores cabeleireiros, os salões mais luxuosos e tudo mais. E era justamente esses clientes Que eu que tu cuidava. atendia. Aham, exato. Então, o que eu fiz foi colocar ela com essas capacidades, com essa experiência que já tinha, para cuidar dessa parte do salão. E aí foi muito interessante porque aí a gente começou a dar oportunidades para algumas pessoas e a mexer algumas pecinhas, e aí começa aquela coisa que tudo vai dando errado para depois, Pra dar, depois certo. dar certo. Exatamente. Mas foi algo que ela não se identificou fazendo do ponto de, né, não foi, ela fazia, como é que eu posso dizer? Tu fazia isso muito bem Sim. em nome de uma marca, Aham. porém como dona isso tem um outro peso. Exatamente. Aí É bem diferente. é bem diferente. É bem diferente, porque assim, eu cuidava dessas grandes contas para a marca, então eu dava todo o suporte, tanto para os profissionais, enfim, quanto para o salão, em nome desta marca. E eu também cuidava de alguns artistas da marca, né, que eram os expert, enfim, da Braia de São Paulo. E o meu papel com eles era justamente desenvolver o posicionamento de imagem deles, né, fazer com que aquele profissional escondidinho ali no salão tornasse uma estrela, sabe, vista pela marca com a possibilidade enfim, de virar um embaixador e tudo mais. E realmente foi um setor de muito sucesso, foi muito bacana. E quando eu vim pra cá, eu falei, cara, eu acho que é só fazer a mesma coisa, né? Eu acho que é só fazer a mesma coisa. Até entender que eu tava diante de uma cultura completamente diferente, que eu tava diante de pessoas diferentes, com uma rotina completamente diferente e que muitas vezes aquilo que eu tava fazendo não tava funcionando, né? E é engraçado que isso me frustrava muito, porque eu ficava me perguntando, gente, peraí, mas... Cara, eu lidava com pessoas assim, e dava super certo isso, mas por que isso me desafia tanto? E eu não conseguia entender até ter a percepção, mas isso, gente, ó, depois de muita frustração, depois de sofrer muito, de levar muito na cara, até entender que o problema não estava comigo, né? Aí, isso foi um alívio muito grande. E também até entender que ali não era o meu lugar. Isso foi uma virada de chave muito grande pra mim. Aí fomos pra uma outra fase. Exato, porque aí a gente insistiu até o último, até a gente chegar e falar, não tá funcionando. E sabe que foi super importante pra mim entender, porque eu nunca fui... A Bruna veio de uma carreira, né, business em empresas multinacionais, já eu nunca fui. Nunca fui funcionário, nunca tive horário, nunca tive carteira assinada. Então a minha cabeça é totalmente de dono. Sim, né? Sim. E a cabeça da Bruna, ela vinha como uma cabeça de funcionário. Totalmente. E aí foi muito importante pra mim entender, porque eu achei que ia ser um lugar muito fácil de tu ocupar essa parte de dona também, né? De gestão, de liberdade, porque muitas vezes numa empresa eu quero fazer, porém eu tenho meu superior que barra. Quando se é dono ou quando se tem uma liberdade, né, carta branca pra fazer o que quiser, não vai ter alguém que vai barrar, a não ser a experiência negativa ou de não algo. Resultado. E aí aí a gente entendeu o lugar de cada um, né? Que o meu lugar
realmente como Aham. dono, eu consigo ter uma percepção muito maior E racional. de tudo que tá acontecendo, ser racional, entender os processos, o que leva tempo, o que não pode levar tempo. E aí isso foi muito legal porque naturalmente a Bruna foi se voltando à área dela de formação, que aí Exatamente. tudo que foi lá no início faz muito sentido agora. Exato. Então hoje a gente divide a gestão do salão, que daí a gente fugiu totalmente da pergunta aqui. Total. A gente divide a gestão do salão, porém com funções bem diferentes. E a Bruna atua na parte tricológica lá do salão. Inclusive tem um programinha aí com a Laura que vocês podem assistir. Foi bem. E não tem como separar pessoal de profissional. Não Primeiro tem. ponto. Isso não tem como separar o Giovanni profissional do Giovanni pessoal. Eu sou a mesma pessoa. Os problemas que me preocupam no salão são os mesmos que às vezes eu tô preocupado em casa. Os mesmos que me preocupam em casa são os que eu tô tentando resolver enquanto eu tô no salão. Então não tem essa diferença. Esse aí do salão, esqueci, apaguei. Não existe isso, gente. Não funciona. E porque quem tem um negócio, a gente vive aquele negócio. Respira 24 horas. Eu, pelo menos, toco um negócio que eu amo e que é a minha vida, então não tem um peso. Se eu tenho uma ótima ideia num domingo à tarde, eu vou executar, eu vou anotar. Eu não vou dizer, não, isso só vem na terça de manhã. Sim. E a mesma coisa é Giovanni e Bruna pessoalmente. A gente às vezes sai do salão, vai pra casa, janta falando do salão, dorme falando do salão. No dia seguinte acorda, vai pro salão. Exato. E o tempo inteiro, muitas vezes a gente tá lá no salão resolvendo coisas pessoais. Então não tem muito como dividir. Eu acho que quem fala que consegue dividir ou vive em muita caixinha e castra muita coisa, porque às vezes a ideia boa do salão vem quando eu tô em casa. Sim. A ideia boa do que fazer em casa vem quando eu tô no salão. Exatamente. Então não tem essa divisão. E não tem um peso, né, Gil? Não. Por exemplo, pra gente não é um peso. Já me perguntaram, Bruna, mas você não leva as coisas do salão pra casa? Gente, eu levo porque isso faz parte da nossa vida, né? Assim como pra mim, isso foi muito bacana também, entender que o Gil é assim. A minha vida sempre foi o meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei muito, eu sempre lutei muito pela minha carreira, para as coisas, enfim, que eu quis profissionalmente, e ele também é assim. Então, eu já não conseguia dividir, ele também não consegue, então pra gente não é problema nenhum. Ao contrário, né? Acho que as conversas fluem até melhor quando a gente tá em casa do que quando a gente tá no salão. Porque normalmente a gente não consegue ficar 2 minutos conversando que já tem alguém chamando. Então, às vezes, realmente o melhor lugar é em casa. Exatamente, não. E quem tem negócio junto. E outra coisa que a nossa ideia no início não era trabalhar junto, justamente porque a gente tinha um todo bloqueio, mundo né? fala, né? Ai, marido e mulher trabalhando juntos e casal trabalhando juntos, não sei o quê. Eu acho ótimo. Sim. Não, eu não vejo problema nenhum. Antes eu falava muito, né? Eu A falava, Bruna era uma que, tipo assim, ó, meu Deus. não vou, não trabalho, isso não funciona. Mas enfim. E dá super Funciona certo. super bem. A gente já trouxe vários casais aqui que trabalham junto e dá super E dá certo. super certo. E dá super certo. Porque acho imagina eu me relacionando com alguém que não entende minha rotina. Eu me Exatamente. relacionando com alguém que não entende quando eu comento fotos do Instagram de mulheres que são clientes lindas. Maravilhosa, não sei o que, alguém que não entenda isso. Exatamente. Então, super dá certo. É E o que nosso podcast funciona. também só dá certo por causa dos nossos apoiadores. Ai, sim! Agora mandou bem, amor. Mandou muito bem. Agradecer a Cantina Mascaron. Já falamos dela aqui com este vinho ótimo. Maravilhoso. A Joana teve aqui e falou que o foco deles são vinhos jovens. Então, quem gosta de vinhos jovens, Mascaron está aí. Provem, é incrível. Viva Farma Farmácias. A Viva Farma faz parte do nosso dia a dia também. Ai, faz. Cabeleireiros que buscam escovas de qualidade, perfume importado. Se a gente for falar de posicionamento, perfume é algo que conta muito. Viva Farma Farmácias. Homem.com, que é quem está me vestindo. E Ritsat Smart, que é o nosso super parceiro. Dani, venda
conserto, encomenda Eles de são produtos eletrônicos. incríveis. Eles são incríveis. Ritsat Smart. Gratidão. Cloud Store, quem me veste aqui no nosso podcast, não só no podcast, mas na minha vida, né, gente? Como vocês sabem, amo de paixão. Menon Odontologia, um espaço maravilhoso. La Taverna, eventos, gastronomia regional e passeios turísticos. Gente, dá uma passadinha lá no Instagram. Olhem a página deles, tem lugares incríveis para conhecer com La Taverna. E Mercadão do Óculos, várias opções e modelos de óculos incríveis para vocês usarem. Dê uma passadinha lá, as meninas são ótimas. Meninas, um beijo para vocês, obrigada. E é isso. E é isso, Bora. Tem alguma... Vamos... Quer abordar algum tema aí? Não, aí eu acho que é legal a gente falar que não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal a gente evoluiu muito, né? Como casal e individualmente, assim. Se a gente for parar pra pensar na Bruna e no Gil, no primeiro dia em casa, e na Bruna e o Gil hoje, tem uma diferença muito grande. E eu acho que isso a gente foi tendo essa maturidade juntos, né? Eu acho muito bacana que nós somos um casal que a gente escuta muito um ao outro, assim. A gente escuta bastante, a gente discute bastante sobre várias. Eu sou bem calada, bem silenciosa. A Bruna fala menos. O Gil fala mais. Mas a gente procura fazer tudo junto, né? Sim, a gente faz tudo juntos, não é só... Até a questão de evolução, sabe? Se faz um curso, sei lá, sobre... a gente nunca faz nada sozinhos. Nada sozinhos. É sempre... A gente vive... Minha mãe fala que a gente é muito meloso, né? Muito meloso. A gente vive 24 horas realmente juntos. Então, se a gente verdade. assistir um programa de TV, os dois assistem. Não tem tipo, um vai assistir TV, o outro que vai ler um livro. Exatamente. Dificilmente acontece isso. Exatamente. E se acontece é por um curto espaço de tempo. Então, isso faz com que a gente evolua meio que juntos e vai tendo um foco. Exatamente. Por exemplo, o que ajudou muito o nosso relacionamento foram a gente fez algumas mentorias Sim. e tal. Mas foi um podcast que a gente assistiu juntos, Foi lembra? incrível, E que a gente tava meio que se perdendo em algumas coisas. E aí aquele podcast que foi com o Wendel Carvalho Mudou e com a esposa vida. dele. Tanto é que a gente assistiu 2 vezes, porque ele tinha coisas que a gente tava realmente passando, que eles já tinham passado, e aí eles dividiram ali e foi super incrível. legal. E foi E a incrível. gente conseguiu equilibrar. Que é o masculino e o feminino, tá, gente? Pra vocês entenderem qual que é o nosso papel na relação e... Porque eu, naturalmente, vou tomando conta. É natural. Se me deixar aqui 2 dias, eu já tô fazendo todos os programas de participação especial e ainda coordenando as câmeras. Sim. Então, é natural eu tomar conta. Então, em casa, eu já tava... Mas eu era o cozinheiro, eu decidia as coisas com a nossa ajudante. Tudo, gente. Roupa e ainda sou bem assim, mas aí a gente acabou... Só que isso foi... Tava me pesando, eu já tava ficando muito estressado. Então eu saía do salão, ia pra casa, já ficava meio estressado, sempre tinha muita coisa pra fazer. Sim. Estávamos ocupando, na verdade, o lugar errado, né, um do outro. E quando a gente assistiu e a gente entendeu qual que era o nosso lugar dentro da relação, foi uma coisa que mudou muito. Assim, exemplificando para vocês entenderem, nós nos dividimos nas tarefas diárias, assim, digamos. Então, todas as decisões que envolvem o nosso lar, nossos cachorros, enfim, o cardápio da semana, né? E tudo isso... É a Bruna quem cuida. Sou eu quem cuido. E aí, se eu tenho que fazer alguma mudança, eu pedir alguma mudança, a gente conversa, eu peço pra ela... Ao invés de direto pegar e fazer, ou coisa assim. Aí se a gente decidir que eu faço... Sim. Aí eu faço. Mas se não, a gente chega nesse acordo e quem decide essas coisas é ela. Sim. Aí todas as coisas mais burocráticas, por exemplo... Pagamento de contas. Pagamento de conta, financeiro da nossa vida pessoal, que mais? Carro, comprar coisas... Fazer algum negócio, algum tipo de investimento, alguma coisa. Aí já é o Gil.
né? Não que ele não converse comigo sobre isso, mas... Sempre há conversa. Sempre há conversa, mas eu entendo que ele é o responsável por isso, então eu fico mais tranquila, assim como ele entende que eu sou responsável pela nossa casa, pela, né, rotina da nossa família. Por e tudo exemplo, mais. tem que... vamos dar um exemplo. Tá. Tem que comprar alguma coisa na rua e ajustar alguma coisa em casa. A Bruna fica em casa e eu vou pra rua. Isso, exatamente. É mais... Pra vocês entenderem, é mais ou menos assim. E essa foi uma forma de equilibrar a nossa rotina. Pra não ficar nem tão pesado pra mim, nem tão pesado pra ele. Uma vez que a gente sai de casa às 8 da manhã e só retorna quase 10 horas da noite. Então, quando se divide, né, fica mais leve. É isso, né? É isso aí. Então foi isso. Então, nem sei o que a gente entrou nesse assunto, mas... Das mudanças e da evolução que a gente teve como casal. A espiritualidade. Exato. Entra Juntos muito. também. Juntos também. Juntos. Se a gente vai meditar, a gente tenta meditar Juntos. Se a gente vai ver algum podcast relacionado à espiritualidade, é juntos. Se a gente tem algum conhecimento individual sobre alguma coisa, alguma religião específica, a gente divide isso juntos. E assim, a gente vai levando. E isso de religião é muito legal porque a Bruna vem de uma... Não, na verdade, tu vem de uma família mais espírita, espiritualista. Sim. Aí tu foi uma parte da tua vida mais evangélica. Foi. E eu já fui... Gente, ele adora falar que eu já fui evangélica. Mas não é que eu já fui evangélica, é porque eu não fui batizada, tá? Mas eu frequentava a igreja. Não, ele é ótimo. Deixa eu esclarecer essas coisas, né? Bom, eu vim de uma família evangélica. Eu vim de uma família que ela é espírita. A minha mãe é espírita, enfim, Allan Kardec. E eu convivi com a espiritualidade a minha infância inteira, praticamente. Quando chegou na adolescência, foi um tempo que a gente tem que tomar decisões, né? Vou pra qual religião, né? O que eu faço? A espiritualidade fica um pouquinho mais convidativa e tudo mais. E eu passei a frequentar a igreja. Eu gostava e eu gosto muito da forma como eles interpretam a Bíblia. Eu acho fantástico, né? E eu gostava muito de ir ali pra escutar e pra entender. Até que em algum momento da vida uma situação me frustrou e foi onde a minha espiritualidade se fechou, né? E eu passei anos sem religião, sem referência nenhuma. É porque né? Espiritualidade e religião não tem nada a ver. Não tem nada a ver, exatamente. Mas hoje eu entendo bem isso. Hoje, se eu fosse voltar assim atrás naquele episódio em que eu não olhei para a espiritualidade, né? Eu olhei para as ações do homem. Por exemplo, eu não teria saído, eu teria continuado. Porque eu não estou ali pelo homem, porque o homem é falho. Eu tô ali pela espiritualidade, eu tava ali por um motivo, que era a minha intimidade com Deus, né? E por um momento falho meu, eu não olhei para a minha espiritualidade, eu olhei para a falha do homem. E foi ali que me veio a frustração, que eu me decepcionei com a religião, né? Foi a minha percepção naquele momento e simplesmente eu me afastei. E quando nós nos conhecemos, acho que junto com o nosso amor veio a nossa espiritualidade, porque o Gil, ele é uma pessoa extremamente espiritualista e conhece a fundo, enfim, acho que todas as... Eu sou curioso, gente. Ele é curioso, enfim, e juntos, assim, ele foi me trazendo isso de volta. E isso é o mérito dele mesmo. Ele foi me despertando pra espiritualidade novamente e hoje eu me encontro muito íntima dela de novo. É porque eu entendo que espírito... Eu vim de uma família católica, porém desde muito novo eu comecei no centro espírita. Então, espírita, umbandista, mas sempre fui muito espiritualista, sempre quis conhecer muito. Então, xamânico, rituais xamânicos, numerologia, astrologia, tudo isso que abre caminhos para a nossa espiritualidade, né? Aí com a Bruna eu até comecei a gostar um pouquinho mais desse viés mais cristão também. Mas a religião e a espiritualidade, elas não têm nada a ver uma coisa com outra. Não. Religião é uma coisa que o homem inventou
para dizer que a gente precisa de alguém para nos religar a Deus. Isso é a maior mentira que existe. Exato. A religião muitas vezes propicia um ambiente e pessoas que estão em busca da mesma coisa, que talvez seja esse religar, né? Esses acessar Deus, encontrar novamente o Deus que a gente precisa. Mas isso é muito individual. Então, a espiritualidade, para mim, ela tá muito atrelada ao conhecimento. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu expando a minha consciência, mais espiritual eu me torno, porque eu consigo ter mais empatia, entender melhor o outro, entender as necessidades, ser um ser humano melhor, né? Que esse deveria ser o principal foco das religiões. Porém, as religiões, normalmente, elas vão nos colocando medo, nos deixando emocionalmente meio desconfortáveis, para que a gente Até necessite cada vez mais. Fragilizados, né? Enfim. E então, mesmo seguindo algumas religiões, eu busco a espiritualidade. Então, muitas vezes hoje, talvez alguém que seja, sei lá, espírita e olhe para o meu estilo de vida ou para as coisas que eu acredito, diga, não, mas o espírita não acredito nisso. É porque eu não acredito mais nisso. E eu amo estudar, porque normalmente esses assuntos religiosos, eles estão ligados à história e tudo mais. Eu amo história, então eu amo estudar e vou linkando uma coisa com outra. Então é isso, a gente é mais espiritualista e a gente busca o nosso encontro espiritual mais do que seguir alguma religião hoje, mesmo seguindo. Porque religião é ambiente, né? Exato. Então, ele propicia muitas vezes, sim, e facilita algumas coisas, além de networking, né? Não, várias e tudo coisas. Mais, de estar perto de pessoas que a gente gosta. Exato. Mas não é religião, não é o caminho da espiritualidade. Exatamente. Pelo menos ao meu ver. E a gente tem isso muito, muito certo, assim, na nossa cabeça, né? Mesmo nós temos, tá, gente, uma religião, mas nós somos abertos, sabe? A qualquer assunto espiritualista que tenha. E a gente faz questão de exercer muito isso no nosso lar, na nossa vida, enfim, no nosso negócio. É algo que realmente... A espiritualidade é muito íntima da nossa família, né, Gil? Muito, 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 muito íntima. E é engraçado que cada um tem uma característica diferente da sua espiritualidade, né? Eu tava falando semana passada que eu estou num momento muito, muito incrível, assim... da minha espiritualidade, porque eu voltei a estar muito íntima dela, né? O íntimo da minha espiritualidade são os meus sonhos. E eu venho eu venho assim há uma semana agradecendo muito, muito, muito a Deus, porque eu retornei com essa intimidade. Então, toda vez que eu deito a minha cabeça no travesseiro e que eu tenho sonhos incríveis, como eu já tive experiências assim com Deus maravilhosas e inesquecíveis. E quando eu vejo que isso retomou pra minha vida e, sabe, e pro meu íntimo, eu entendo que eu tô no caminho certo. Isso é muito legal. Então, isso, com certeza, foi depois do nosso relacionamento, né? Então, são pilares que são bem, bem importantes pra gente. Nós temos pilares, assim, na nossa vida que são inegociáveis, né? Como o Gil fala. Então, a saúde é uma delas, a espiritualidade é uma delas, a lealdade é uma delas. Eu e o Gil, a gente fala muito sobre lealdade. Eu adoro quando ele fala sobre lealdade, porque isso faz parte da minha vida como uma boa leonina, né? Nós somos muito leais, assim, e a gente preza muito isso, né, Gil? Na nossa vida, em tudo, né? Em tudo. E até com as pessoas ao nosso redor. Assim. Nós somos extremamente leais enquanto há reciprocidade, né? E a lealdade, muitas vezes, elas nos faz romper ao invés de aguentar. Isso é algo muito legal a se falar, porque, vamos pegar, sei lá, o salão como o nosso negócio como exemplo. Somos extremamente leais às pessoas que estão lá. Porém, no momento em que essa lealdade não é recíproca, no momento em que ela é quebrada, a gente quebra ela de uma vez só. Exato. Ela não é
Não é uma lealdade às vezes ou conforme... pra mim não existe muito isso. Tipo, eu sou leal à Bruna, então eu sou leal à Bruna. Uma única vez que eu não for leal, eu já não sou mais. Exato. Não é que eu vou voltar a ser depois daquela vez que eu não fui mais. Então isso não entra muito na minha cabeça, eu sou meio radical. Então, temos um combinado. Porque o combinado uma vez, ok, ele não será mais nem executado. Exato. Porque ele era pra ser. E pode ser falta de flexibilidade minha, eu tenho uma dificuldade com isso, com essa flexibilidade. Mas é comprometimento. Se eu me comprometo com algo, eu vou até o fim. E vou até o fim realmente. Não tem. Eu desisto muito pouco. Porém, se não houver reciprocidade, se eu ver que só eu tô indo até o fim e da outra parte não, ele é rompido em uma única vez. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Isso faz com que a gente não carregue muitos pesos. Exato. A gente enfrenta muitos desafios, porém a gente não carrega muitos pesos de ficar naquela coisa. Uma coisa que me cansa muito eu tava falando, brincando antes, o mimimi, né? Esse jogo de cintura, essa coisa que eu tenho que parecer aquilo que eu não sou. Isso tudo me cansa muito, então eu prefiro não ser. E até as meninas lá podem perguntar, porque elas lá do salão, elas falam isso, né? Se eu estou bravo ou estressado com alguma coisa, elas vão saber, porque eu vou chegar e vou resolver. Se eu não estou contente com alguma coisa, vou resolver. Então eu não fico nessa coisa que daqui a pouco enche o copo e aí vira um tsunami. Eu gosto das coisas super certinhas e no máximo mais resolvidas possível. Exato. E a nossa cultura não é assim, infelizmente. A nossa cultura é muito, né, mas é do brasileiro isso, eu acho. Acho que é do brasileiro. Então, aquela coisa de dizer, é. não sei, talvez, vou ver. E na verdade, ou é não, ou é sim. Ou é sim. Assim como ou talvez sim é uma dúvida. É muito óbvio, o não também é. Então, se eu para alguma escolha eu tenho um sim, é sim. Agora, se eu tenho um não sei, é não. Se eu tenho um talvez, é um não. Então, assim como o sim é óbvio, o não também é muito óbvio. Só que a gente tenta não dizer o não. Exato. A gente foge dessa responsabilidade de dizer o não, aí pela necessidade de aprovação externa. Exatamente. E são os pilares muito, muito, muito importantes para a nossa relação. Uma das coisas que eu acho importante para os casais é vocês entenderem em que nível, em que momento vocês estão e aonde vocês precisam focar. Por exemplo, eu e o Gil, a gente tem um foco, né, juntos e nós somos bem direcionados a ele. Então, por exemplo, nós passamos daquela fase, né, de... Como que eu posso falar isso, amor? De um jeito carinhoso, tá, gente? Então, a gente passou daquela fase de aturar situações que são tóxicas, de ter pessoas tóxicas do lado, de... O que mais, amor? De se sujeitar a ambientes e pessoas que não agregam nada. Isso é uma lição bem importante, anotem aí. Se não gerar experiência, pelo menos para nós isso funciona, ou precisa gerar alguma experiência positiva, nem sempre a experiência sempre vai ser positiva depois. Alguma experiência ou ganho, normalmente em dinheiro. Então, por exemplo, nosso podcast aqui está nos agregando muita experiência. Muito. Em falar, em trocar com as pessoas. Então, ok, isso tem muito valor para nós. O nosso trabalho, quando a gente viaja e fica 2, 3 dias longe de casa para ministrar algum curso, isso traz dinheiro e experiência. Muitas vezes a gente faz coisas... dá um treinamento de graça, ou traz uma pessoa para dar uma mentoria de graça. Isso traz experiência. Então, se não trouxer experiência ou dinheiro,
talvez não seja tão válido assim pra nós. Então isso tem que ter muito peso. Ou a gente vai ganhar dinheiro ou a gente vai ganhar experiência. Se não for isso, se for aquele bate-papo pra falar mal dos outros, eu não estarei. Se for aquele nhenhenhê pra dar pitaco na vida de quem nem nos interessa, eu também não estarei presente. Então são essas coisas que não agregam e a gente gasta a nossa vida nisso. Então isso não faz parte da nossa rotina, gente. Rotina. Isso não faz mesmo. Faz. Assim. A gente realmente tem uma maturidade muito grande, né? Quanto a isso, quanto a nossa vida social, nossa vida pessoal. E uma outra... Tá, deve estar acabando o nosso podcast, né? A gente deve. Mas uma outra coisa que mudou a minha vida, pelo menos, isso falando do passado, é autorresponsabilidade. Eu sou totalmente responsável pela vida que eu levo. Então, se ela tá ruim, eu sou responsável. Se ela tá boa, eu sou responsável. Se ela tá mais ou menos, eu sou responsável. E os redores, eles são só reflexos daquilo que eu estou sendo ou daquilo que eu sou naquele momento. Então, para mudar isso, não tenta mudar as pessoas, se melhora, tenta se mudar, muda o foco. Isso não é nada fácil, nada fácil, mas se muda porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. E aí, seja preparado para perder amigos, para ganhar mais amigos, para perder colaboradores, para perder dinheiro. Exato. Para perder tudo isso por essa mudança, para mudar o ambiente. E nós somos os responsáveis pela nossa vida, não tem? Então ninguém, nenhuma cliente é culpada por alguma coisa, nenhum funcionário é culpado por alguma coisa que reflete na nossa vida. Então acho que a gente mantém muito essa distância e se a gente busca encontrar soluções, a gente busca em nós primeiro, né? Exatamente. A gente busca muito, muito em nós. Exato. E é importante exercitar, na verdade, né? Ninguém tem a autonomia de nos deixar tristes ou qualquer coisa nesse sentido, né? A gente não pode deixar. O problema é nosso, a responsabilidade é nossa, então... Então, se a Bruna falou alguma coisa pra mim e eu fiquei triste, frustrado, com raiva, Exato. O problema é mais comigo do que com ela que falou. É só um personagem, ela é só um personagem trazendo aquilo que eu preciso curar em mim. Exato. Mas isso é extremamente difícil, pessoal. Tem muita um exercício diário. Terapia de casal, terapia individual. Sim, que a gente faz também, né? E foi um divisor de águas. Gente, uma coisa muito boa também, que isso foi desde o começo da nossa relação. Terapia. O Rogério, né? Nos acompanha desde o princípio. Tanto, assim, terapia individual, até porque quando você escolhe viver com uma pessoa, a pessoa ela não vem sozinha, né? Ela vem com todas as cargas e situações e, enfim, dela. Então, é importante olhar para isso também, né? Porque por exemplo, veio a Bruna, mas veio a Bruna com todas as situações que ela já viveu e todos os gatilhos e traumas, né, e tudo mais. Então, é muito importante a gente olhar para isso para não levar isso para a relação. Isso é bem importante, né? Ou para levar de forma saudável e conseguir curar isso. E conseguir curar isso. Porque é uma coisa que pode atrapalhar bastante, né? E normalmente atrapalha. E resolver as coisas, né, gente? A gente falou um monte de coisas pessoais aqui. O que tem mais? Aqui? Segue. Estilo de vida a gente falou um pouquinho, religião a gente falou. Tem uma coisa aqui, branding. Essas palavrinhas, né? Branding, especialistas e não sei o quê. Quer falar? Quer que eu fale? Não, começa, a gente complementa. Quando a gente fala em branding, as pessoas perguntam sobre isso e a gente fala muito sobre isso. Branding é tu criar a tua marca. Qual é a tua marca? Tem algo bem importante para falar aqui. A gente não vende aquilo que a gente faz, o serviço que a gente faz. As pessoas normalmente nos compram por aquilo que a gente é. Então a gente precisa gastar a maior parte do tempo sendo. Exato.
sendo nós mesmos. A base da nossa vida deve ser. Então, construir conhecimento, construir um estilo de vida que seja de acordo com aquilo que tu quer pra tua vida. Ser o melhor que se pode ser, e nisso a gente vai atrair naturalmente as pessoas. Então, quando a gente fala em branding, em criar uma marca, é dar forma ao à teu vida em si. Não adianta eu montar um Giovanni que não existe, porque ele vai cair. Exato. E isso a gente vê todos os dias, em todos os lugares. Exatamente. Então, quando a gente fala em branding, é criar a sua própria marca. É uma palavra que ficou bem famosinha, né? Porque agora tudo é brand, tudo é não sei o quê. Mas, E ter basicamente... um foco na construção disso, né? Eu acho que para você construir o seu brand, você precisa ter a percepção de quem você é. Se conhecer, autoconhecimento. E qual profissional você é, sabe aonde você quer chegar. Eu acho que tendo essas 3 percepções, é o primeiro passo para você montar a sua marca, né? De uma forma mais objetiva, digamos, porque as pessoas se perdem muito. E a marca, pessoal, por exemplo, nós prestadores de serviço, nós somos a nossa marca. Eu sou o Giovanni o tempo inteiro. Então, vamos pegar o exemplo, sei lá, uma psicóloga. Não adianta a psicóloga ser perfeita, exemplar dentro do consultório e na rua... Exatamente. Ver ela bebendo, fumando, drogada. Não tô dando exemplo de ninguém, tô dando um exemplo aleatório aqui. Drogada, é claro que isso não vai fazer dela uma psicóloga ruim, mas isso tá falando do branding dela, daquilo que ela vai atrair pra vida dela, naturalmente. Se eu for um cabeleireiro e tiver todo final de semana na balada, no Morro do Tupi aqui, bebendo cerveja caipira, já fiz isso muito. Hoje não faço mais, porque eu quero atrair um outro tipo de pessoa, um outro público pra minha vida. Então eu frequento outros lugares. Isso é branding. Exato. Então é entender aquilo que tu quer e aquilo que tu tá disposto a fazer. Por aquilo, exatamente. A gente trabalha 12, 14 horas por dia. Então eu precisei cuidar muito da minha alimentação pra pro meu físico aguentar. A gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa ter algumas regrinhas ali, isso faz parte do nosso branding, isso a gente trouxe pra nossa marca pessoal, então essas coisas a gente não abre mão, e é muito louco como funciona. Como funciona e como as peças vão se movimentando ao nosso redor. Então não tem nenhuma magia nisso, não tem nenhum... O Giovanni que vocês veem é exatamente esse. É lá no Instagram, falta uma fotinha melhor, com uma legenda bonita, tem o pessoal do marketing que nos ajuda, tudo isso é muito importante. Mas é tudo dentro da realidade. Mas é dentro da realidade. Do que a gente vive, isso é importante. A gente tá cuidando do brand da Ingrid, né, que é lá do salão. E eu lembro que quando a gente começou a conversar, a primeira coisa que eu pedi pra ela é: você precisa ter uma percepção de si, né? Quem é a Ingrid? Aonde ela quer chegar? Da Ingrid rapidinho? É um mega exemplo. Ela foi pro salão super nova, já vindo de experiência com outro salão fora da cidade. Incrível, profissional muito boa, porém com uma imaturidade excelente também. Amada. Eu sabe que eu amo, eu falo pelo bem. E vendo o potencial dela, não tinha como cobrar menos. Como deixar, está ótimo, tudo bem. Não, ela tem muito potencial. Precisa cobrar mais. A gente precisa lapidar, a gente precisa exigir mais. A gente precisa deixar ela melhor do que quando ela chegou. E ela não deu conta. E eu, como sou bem teimoso, não abri mão. Então, em torno de setembro do ano passado, ela trabalhou 9 meses comigo. Sim. E aqui, ó. Na pauleira, na paulada, porque eu não economizo. Se uma pessoa tem potencial, eu vou tentar levar o máximo aquele potencial. Porque senão ou eu desisto ou a pessoa melhora. E melhorar, que eu digo, não é porque tá ruim. Melhorar porque tem um potencial que pode ser muito melhor ainda. E eu faço isso porque fizeram isso comigo. Sim, comigo os também. Meus treinadores, até amigos mesmo, o Nauber que teve aqui, Lucas, sim, várias todo esse pessoas. Pessoal, o Rogério. Foi na pauleira. É na pauleira. Não, tu pode ser melhor, tu pode fazer melhor. Fez até aqui, mas dá pra fazer um pouquinho mais.
Aí ela pediu pra sair Sim. e eu lembro do que eu falei. Eu falei, é muito triste, Aham. mas é um processo. Eu Exato. não vou falar pra te ficar. Aí eu lembro que ela até falou, não, mas se quiser que eu fique mais um mês, é final de ano. Eu falei, Você não, falou não, pode ir agora, porque se tu não tá disposta a dar 100% daquilo que tu pode dar, eu não tô disposto a receber esses 20%. Exato. Então, e aí ela saiu. E ela retornou em janeiro. E foi uma saída bem triste pra nós, porque a gente enxergava um potencial incrível nela. E, assim, a nossa maior dor não foi perder um funcionário, entende? A nossa maior dor foi entender que aquela menina linda, inteligente, Com potencial com enorme. potencial gigante, com uma técnica incrível, simplesmente desistir de um futuro lindo. Então, eu acho que essa foi a nossa maior dor, né? E desistir porque ela não queria pagar O preço naquele momento. pra crescer. E depois, acho que no final do ano agora, de 2022, ela mandou uma mensagem falando que queria voltar. E a gente nem pensou, né? E aí ela voltou em janeiro e voltou num outro mindset. É uma outra pessoa. Por quê? Porque entendeu. Então, na verdade, aquele rompimento, ele foi super positivo. Foi muito importante. Foi super positivo. Se a gente tivesse deixado no mais ou menos... Exato. Talvez aquelas relações que se desgastam e que passam mais ou menos durante 10 anos. Eu prefiro uma boa relação, principalmente profissional, e que a pessoa entregue tudo que ela tem durante 6 meses, Exatamente. 1 ano, do que ser aquela meia boca 10 anos. Exato. E eu acho que o grande lance positivo da Ingrid é que hoje ela realmente quer. Sabe? Ela banca o que ela quer ser. Então, por exemplo, quando ela chegou em mim e falou, Bruna, me ajuda, eu preciso criar minha imagem, eu preciso focar no meu profissional e tudo mais. Eu falei, ok, então vamos começar devagarinho. E a gente começou realmente cuidando do brand dela, cuidando da imagem, cuidando do posicionamento dela no salão. E hoje a gente fica muito feliz porque hoje a Ingrid, ela se tornou colorista. Hoje ela é o braço direito do Gil, né? Os dois mandam super bem em mechas e coloração e tudo mais. E todas as vezes que a gente olha para ela trabalhando, o potencial que a gente enxergava, hoje a gente enxerga muito mais, né? Porque hoje eu consigo ver na Ingrid uma grande profissional do futuro. E eu não dou um ano pra essa menina tá voando aí, tá... E sempre vai ter o preço a pagar. Sempre vai ter esse preço a pagar. Então, isso é com todo mundo. Não, com todos. Isso é legal também, lá do salão, que às vezes... Enfim, meninas ótimas, profissionais ótimos que trabalham com nós. E às vezes as pessoas falam, ai, tu deixou fulano sair. Não depende de mim. A escolha não é nossa. A escolha nunca é minha. Eu nunca vou falar pra pessoa ficar. Nunca. Isso é nunca. Se for pedir demissão pra ter aumento de salário, pra ter qualquer coisa, vai fazer do jeito errado porque vai receber a demissão. Porque a pessoa, ela tem que mostrar. A gente consegue perceber o quanto a pessoa pode dar. Exato. A gente consegue perceber. Exato. Se a pessoa tá realmente disposta a dar mais pra receber mais, ou então pra ter benefícios, pra crescer, e quando ela não tá disposta. Então, se a pessoa pede pra sair, mesmo ela não querendo sair, ela vai sair. E mesmo a gente não querendo que ela saia. Porque é a forma errada, né? Então, esse é o... E são escolhas individuais da vida, né? Então, assim, você tem... Na vida, a gente tem grandes oportunidades, né? A vida nos possibilita isso. E as escolhas estão justamente aí, em agarrá-las ou não. O que fazer com essa oportunidade que está sendo nos dada, né? Eu costumo falar que eu sou uma pessoa que aproveitei todas as oportunidades que foi me dada em São Paulo. Todas. E não foi fácil, né? Teve, sim, várias dificuldades. Eu gosto só pra... ter mais 4 minutos do podcast. Pra Bruna contar a história de quando tu foi pedir pra
Paelô, Heloísa, incrível. Um dia ela amada. estará no nosso podcast. Aham. Quando tu foi Sim. pedir pra ela... Ai, tu trocar de cargo. Me trocar de subir cargo. de cargo. Exatamente. Conta essa história. Essa história é muito, muito interessante e foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu já trabalhava na educação há anos, né, em São Paulo, enfim. Trabalhei com várias marcas e em um momento eu fui convidada pela Abraer para fazer parte da educação. E ok, fiquei ali, tava ali uns 3, 4 meses, já tinha me formado e tudo mais. Ou seja, eu entendia da minha capacidade, sabe? Do meu know-how, da minha experiência. E eu valorizava muito isso. Ou seja, cada degrau ali que eu subi, eu valorizava muito aquilo. E eu ficava me perguntando o porquê que não estava naquele momento dando curso para esta marca. Porque eu comecei exatamente nas grandes contas, porque eu já tinha relacionamento com aquelas pessoas, né? Com os grandes salões, né? Os cabeleireiros mais almejados de São Paulo. Eu já tinha um relacionamento porque eu estava lidando com ele desde os 18 anos. Então... eles decidiram me colocar ali no começo porque a marca precisava consolidar a marca naqueles salões e precisava de um rosto conhecido, alguém que tivesse esse relacionamento. Então, a primeira parte da educação foi feita ali. Mas não era o lugar que eu queria estar, né? Eu queria estar dando curso, eu queria viajar, enfim, tudo mais. Aí teve um momento que eu falei, cara, eu vou falar com a Heloísa, né, que era, enfim, a responsável pela gestão ali da empresa naquele momento. E nós fomos tomar um café ali na Paulista, eu virei pra ela e falei assim, Elô, eu não acredito que eu estou nesse lugar, porque eu tenho uma capacidade muito maior de execução, né, do que a pessoa que estava exercendo ali, que era um substituto, que até então uma educadora tinha saído e veio um substituto, então a vaga estava meio disponível. Eu falei assim, porque eu tenho isso, porque eu tenho essa experiência, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, Bruna, eu valorizo toda a tua experiência, eu valorizo todo o teu know-how, o teu nome como educadora em São Paulo e tudo mais. Só que hoje você está numa empresa completamente diferente das que você trabalhou. A minha pergunta é se você está preparada hoje para exercer esse cargo que você está pedindo nessa empresa que você está trabalhando. Aí deu aquele 1 minuto de... né, de... desce, volta. de vamos pensar. Desce a nave. Aí eu olhei bem no olho dela e tive a humildade de falar pra ela que não. Que eu realmente não estava preparada. Por quê? Porque apesar de toda a minha experiência, de dominar tudo aquilo que eu fazia, eu estava em um território novo. Ou seja, eu sabia sobre o meu trabalho, mas eu não sabia sobre o local que eu estava trabalhando. Então, com certeza... se naquele momento ela virasse pra mim e falasse, não, Bruna, tudo bem, o cargo é teu e você começa, enfim, a ministrar curso, provavelmente eu não tinha passado 5 anos, quase 6 anos na Abraer e não teria crescido tanto na empresa como eu cresci. Mas aí eu dei um passo pra trás e falei, peraí, eu realmente não estou preparada. E me preparei. A partir daquele dia eu comecei a me preparar para estar naquele cargo, mas de uma forma muito leve. Então eu comecei a trabalhar, comecei a mostrar o meu trabalho, entender um pouquinho mais da empresa, até chegar um momento que eu realmente estava dominando tudo que eu exercia e também dominando as etapas daquela empresa. E eu cheguei naquele lugar que eu tanto almejava dentro da empresa. Daquele lugar eu fui para outro mais alto ainda, mas eu precisei dar um passo para trás. Com então, certeza. lições aqui. Primeiro, não queira ocupar algum lugar ou talvez chegar a algum lugar queira, mas não queira ocupar aquele lugar Que você não banca ainda, né? é que tu ainda não tá preparado. Se prepare para ocupar aquele lugar. Então, ao invés de perder tempo tentando ficar ali achando, ai, como é que eu vou para aquele lugar? Por que fulano tá naquele lugar? Por que eu não... Se prepara. Quando tu se preparar, eu duvido que esse lugar não chega pra ti. Duvido. Exato. Então, não gasta tempo procurando milagres. Uhum. Gasta tempo se preparando. Exatamente. Que chega o momento. Sempre chega um momento. Sempre chega um momento. Ninguém que está preparado para ganhar 20 milhões por mês vai ganhar 2 mil.
Se a pessoa realmente tá preparada pra ganhar 20 milhões, ela vai ganhar 20 milhões. Exatamente. Se a pessoa tá preparada pra ganhar 2 mil, ela vai ganhar 2 mil. Só que tem muita gente ganhando 2 mil e achando que tá preparada pra ganhar 20. E não tá. Não tá. Quando Se ganhar uns tivesse, 20 não vai dar estaria. conta. É bem isso, Se tivesse, estaria. Aham. E se começar a ganhar 20 milhões hoje, amanhã tá ganhando 2 mil de novo. né? Exatamente. Então não tem muito milagre, galera. E já estamos com 1h11 de nosso podcast. Finalizamos nosso Vamos pra podcast. segunda parte? Só se quiserem. Se você quer. Jeff, segunda parte, então? Então, gente, aguarde. Agradecer aos Vamos nossos pra segunda patrocinadores. Exatamente. Cantina Mascarão, Viva Farma, Cloud Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna, Mercadão do Óculos e Ridsat. Galera, não perca a segunda parte, que a gente só começou, tá bem bom. Seguir com as fofocas aqui. Sim, Bora. sim, sim. Beijo. Beijo.